Bem-vindos à minha videoaula de Química Geral, onde estaremos estudando com vocês sobre matéria e medidas. Meu nome é Samuel Duarte Maia, sou estudante do primeiro período de Biotecnologia da Universidade Federal da Paraíba e esta aula vai estudar o conceito do que é matéria e como ela se classifica. Falaremos também sobre medidas, como que funciona e para que serve a notação científica nas operações realizadas pela química. Qualquer dúvida ou sugestão pode pôr nos comentários que estarei respondendo. Mais videoaulas como essa sairão em breve, então fiquem ligados. Se inscrevam no canal e espero bastante que gostem. Então, vamos lá? Bom, como maneira bem introdutória, podemos começar essa videoaula com o conceito do que é química. Bem, a química nada mais é que o estudo da matéria e das transformações que ela sofre. Mas, então, o que seria matéria? A matéria é literalmente tudo que ocupa espaço e tem massa. Assim, a água, terra, tudo que tocamos, vemos, e até mesmo que não podemos ver, mas ocupa espaço no universo, como o ar, é classificado como matéria. Então, tudo presente no universo possui uma relação direta com a química. A matéria pode ser distinguida em várias categorias, baseadas em sua composição e propriedade, podendo assim ser substâncias, misturas, elementos e compostos. Então, o que é uma substância? A substância é a matéria que tem composição definida, isso é, a água é uma substância, amônia, sacarose, açúcar. As substâncias diferem uma da outra na composição e podem ser identificadas por seu aspecto, cheiro, sabor, entre outras propriedades. Já a mistura são duas ou mais substâncias distintas, como por exemplo bebidas, leite, cimento. As misturas não possuem composição constante, por exemplo, o ar de uma cidade varia de acordo com a poluição, altitude e outros fatores. As misturas podem ser classificadas em homogênea, onde a composição é a mesma durante toda a sua extensão, como por exemplo um vinho, onde não conseguimos distinguir sua composição visualmente. Já quando podemos ver as partes que formam a mistura distintamente, chamamos ela de mistura heterogênea, como quando pegamos a limalha de ferro e misturamos na areia. Podemos claramente ver os componentes dessa mistura. Substâncias podem tanto ser elementos quanto compostos. O elemento é uma substância que não pode ser separada em substâncias mais simples. Foram identificados até agora 118 elementos, que agora se encontram na tabela periódica. A maioria deles ocorre naturalmente na Terra, já outros foram sintetizados por cientistas por meio de processos nucleares. Para identificarmos esses elementos químicos, usamos símbolos com uma letra maiúscula ou, se for ter mais de uma letra, apenas a primeira letra como sendo a maiúscula. Átomos de vários elementos podem interagir para formar outros compostos, como quando o hidrogênio gasoso, ao entrar em contato com o oxigênio, passa a gerar a água, que possui propriedades bastante diferentes dos compostos iniciais. A água é constituída por duas partes de hidrogênio e uma parte de oxigênio. Essa composição não se altera, que a água venha de uma torneira aqui no Brasil ou uma camada de gelo em Marte, fazendo assim da água um composto, que é uma substância composta de átomos de dois ou mais elementos quimicamente unidos em proporções fixas. Diferente das misturas, compostos apenas podem ser separados por meio de processos químicos. Em relação ao estado da matéria, temos que toda matéria pode existir em três estados: sólido, líquido e gasoso. O gás, sólido e líquido se diferem um do outro pela distância entre suas moléculas.
As da água estão mais próximas que as do vapor e menos que as do gelo. Essas formas podem se alterar sem mudar a composição da substância. Aquecer a água a torna em vapor, mas a composição continua sendo a mesma. Além da composição, uma substância também é identificada a partir de suas propriedades, como por exemplo, cor, ponto de fusão, de ebulição são consideradas propriedades físicas. Essas podem ser observadas sem mudar a composição ou identidade da substância. Já quando realizamos uma transformação química para observar uma propriedade, chamamos ela de propriedade química, como o hidrogênio, que em combustão gera água. Depois da combustão, a substância original, que é o hidrogênio, terá desaparecido. Todas as propriedades mensuráveis da matéria podem ser classificadas em duas: propriedades extensivas da matéria, onde a quantidade de matéria é considerado como a massa ou volume, por exemplo. Onde eu pegar 1 kg de gelo será bem diferente de eu pegar 100 gramas de gelo. Já a propriedade intensiva da matéria é aquela em que a quantidade a ser avaliada não vai interferir no resultado. Por exemplo, a densidade do gelo é 0,92 gramas por centímetro cúbico, tanto em um cubinho na sua casa quanto em um iceberg. E este foi um breve apanhado do que é matéria, de suas divisões e também suas classificações. Mas agora vamos entrar para um outro ramo do estudo da química, as medições, unidades e operações matemáticas. Essas são as maneiras que os químicos utilizam para obter quantidades e relacionar elas entre outras substâncias. Por exemplo, enquanto, como já sabemos, a régua mede o comprimento, a bureta, a pipeta, a proveta e o balão volumétrico medem volume. Agora, essas unidades são escritas em um número, mas esse número sempre deve ser associado a uma unidade apropriada, pois, por exemplo, se eu disser que a distância entre Nova York e São Francisco é de 5.166, não faria o menor sentido. 5.166 o quê? 5.166 centímetros? Não. Devemos especificar que a distância é de 5.166 quilômetros. Assim o mesmo vale para a química. Unidades são essenciais para referir as medidas corretamente. Por causa disso, cientistas convencionaram o SI, Sistema Internacional de Unidades. Aqui nesta tabela, podemos ver algumas unidades básicas da SI, onde as unidades se modificam de maneira decimal. E usando alguns prefixos, podemos perceber essa modificação, como podemos ver nessa segunda tabela. Massa e peso. Os termos massa e peso são usados de maneira bastante arbitrária, como se não houvesse diferença entre eles, enquanto a massa é a unidade de medida de quantidade de uma matéria. Peso é a força que a gravidade exerce sobre essa matéria. Minha massa não depende da minha localização, já meu peso sim, onde na Lua seria bem menor devido à menor força gravitacional exercida sobre mim. A unidade para o SI de massa é o quilograma, que foi definido a partir de um determinado objeto e usado como convenção. Na química, o grama é utilizado por ser mais conveniente. Nesta tabela, podemos ver como pode ser feita a conversão do quilograma para grama, onde 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. A unidade de comprimento no SI é o metro. Daí se deriva a unidade para o volume, que é o metro cúbico. Porém, na química também usamos unidades mais básicas por conveniência, como o centímetro e o decímetro cúbico. Já na densidade, temos a relação entre os dois últimos, onde
A massa dividida pelo volume dita a densidade, que é dada no Sistema Internacional por quilograma por metro cúbico. Por ela ser grande demais para proporções químicas, a mais usual é grama por centímetro cúbico. Aqui vemos o valor da densidade de algumas substâncias. Temperatura. A temperatura possui 3 escalas usadas atualmente: a Fahrenheit, a Celsius e Kelvin. A Fahrenheit, mais usada nos Estados Unidos fora de laboratórios, tem como 32 o ponto de fusão e 212 de ebulição para a água. A Celsius, com as mesmas escalas em 0 para a fusão da água e 100 para a ebulição. Já a Kelvin é a utilizada no Sistema Internacional e é considerada como a escala absoluta, pois o zero do Kelvin é dito como zero absoluto, o mais frio possível em teoria. E com essa fórmula que acaba de aparecer na imagem, podemos converter facilmente de uma medida de temperatura para outra usando a proporção entre elas. No caso, basta substituir Tc pela medida em Celsius, Tf para Fahrenheit ou Tk para Kelvin. Agora, notação científica. Bem, nós utilizamos a notação científica para simplificar números enormes com que trabalhamos na química. Um exemplo: 1 grama de hidrogênio possui cerca de 602200000. Enfim, são muitos zeros para ser algo prático de se falar. Onde isso nos facilita é quando omitimos todos os zeros num sistema que chamamos de notação científica. Independente do tamanho, todos os números podem ser expressos dessa fórmula, onde n maiúsculo pode ser qualquer número entre 1 e 10, e o n minúsculo um expoente, um número inteiro positivo ou negativo. O problema básico é encontrar o expoente. Fazemos assim: contamos o número de casas que a vírgula se desloca para dar o número n, que é entre 1 e 10. Se a vírgula se moveu para a esquerda, então n é um número inteiro positivo. Se moveu para a direita, n é um número inteiro negativo. Vejamos um exemplo. Nesse primeiro, como a vírgula se deslocou 2 casas para a esquerda, o n fica 2. Já nesse outro, a vírgula se deslocou 6 casas para a direita, ficando assim o n negativo, menos 6. Agora vamos falar um pouco sobre operações com notação científica. Adição e subtração. Ao adicionar ou subtrair com notação científica, primeiro deixamos os dois algarismos com o mesmo expoente. Depois, somamos os números normalmente, deixando o 10 e o expoente iguais, como nos exemplos acima. Para a multiplicação, multiplicamos normalmente os números e somamos os expoentes do 10. Já na divisão, fazemos o mesmo, porém subtraímos o expoente, também como nos exemplos acima. Bom, gente, então por hoje é só. Muitíssimo obrigado. Qualquer dúvida, questão que não tenha ficado muito bem entendida, ou só sugestão mesmo, você pode falar nos comentários que eu estarei tentando responder. Essa é a primeira de 3 videoaulas que farei esse período. Então, com o recorrer dos meses, eu estarei postando mais 2, que vocês podem, por meio dos comentários dessa que fiz agora, me ajudar a melhorar, me ajudar a corrigir erros, me ajudar a ser mais claro para que fique um trabalho bem feito. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.